Olá! Hoje nós vamos discutir na nossa capacitação o estigma em relação às pessoas gordas e a relação desse tema com a saúde. Essa é uma introdução em relação a esse assunto. Nós não vamos esgotar a nossa discussão aqui. E esse é um tema que tem relação com o que a gente vinha discutindo em relação ao assédio moral no mês passado, uma vez que a gente falou sobre as relações de poder, preconceito, etc. Então aqui a gente vai abordar um fator de discriminação, que é o do estigma com relação a pessoas gordas. A obesidade, ela ganha um estatuto de problema global a partir da década de 80, a partir de uma série de fatores relacionados à urbanização, etc. Apesar dela não ser contagiosa, ela ganha um estatuto de epidemia, né, e passa a ser tratada como uma questão de saúde pública. Surgem as campanhas de combate à obesidade, como também se combate a corrupção, prostituição infantil e as drogas. Ou seja, a obesidade vai ganhando aí um contorno de um problema e até mesmo uma coisa bastante pejorativa. O que induz um cenário de guerra contra a obesidade, que pode facilmente se tornar uma guerra contra as pessoas gordas, a partir de ações discriminatórias e julgamentos. É muito comum que essas campanhas de combate a uma determinada coisa se tornem um combate às pessoas, né, que apresentam essa coisa, como no caso do combate às drogas ou mesmo no combate à obesidade. Então, a partir de um índice de massa corporal, o IMC, a obesidade passa a ser entendida como uma doença pela OMS e é assim até hoje. Os seus níveis, que vão de baixo peso à obesidade mórbida, são associadas ao aumento de riscos para outras doenças, tais como doenças do coração, diabetes, hipertensão, doenças do fígado, diversos tipos de cânceres, problemas renais, problemas respiratórios, dores articulares, doenças ginecológicas, redução na qualidade e na expectativa de vida também. Então, não se nega que os padrões corporais estejam correlacionados com o aumento de riscos para outras doenças, esteja no caso da obesidade, conforme o nível de obesidade vai aumentando, ou mesmo aqueles que estão abaixo do peso. Quando se instaura esse padrão biomédico, que é o IMC, a gente vai percebendo também, através de trabalhos como o de Paim e Kowalewski, que essa norma médica institui também uma norma social que vai reproduzir aquilo que é considerado desejado e normal aos olhos de uma determinada sociedade e, concomitantemente, causando a exclusão dos ditos anormais. Isso vai ficando mais evidente quando a gente entra em contato com os materiais de combate à obesidade e a gente vai percebendo que há uma suavização dos riscos associados a categorias muito abaixo do peso. Então, vocês percebem aqui nessas ilustrações que eu retirei de materiais deste tipo. A partir dos padrões de cores, nós somos levados a crer que o risco está mais aqui, né? Nos vermelhos, essa cor que a gente associa a risco, né? Então, estaria nas obesidades, enquanto que o azul indicaria saúde, de uma certa forma, que está associado com a categoria abaixo do peso. Aqui nessa ilustração, aqui embaixo, nós vamos vendo também a expressão facial dos bonequinhos, né, da bonequinha, que está bastante sorridente na categoria muito abaixo do peso, enquanto essa expressão de sorriso vai se desfazendo até chegar na obesidade mórbida 3, que está associada ao preto aqui, né? Então, luto, morte dentro da nossa cultura. Essa suavização dos riscos não tem razão de ser. Quando a gente vai observar nas matérias jornalísticas, a gente tem verificado que algumas pesquisas têm mostrado que as pessoas abaixo do peso têm mais chance de morte do que pessoas obesas. E que estar abaixo do peso eleva, sim, esses riscos que nos materiais publicitários e de informação mesmo sobre a obesidade costumam, então, minimizar esses riscos.
A obesidade, ela, como qualquer fenômeno humano, é bastante complexa e está associada a diversos fatores. Todos os materiais que eu consultei sobre obesidade não ignoram que ela está relacionada a fatores ambientais. No entanto, a gente vai percebendo, e eu não estou sozinho nessa, a partir desses materiais que eu li, de crítica, né, de informativos sobre a questão da obesidade, a gente vai percebendo que os fatores ambientais passam a ser entendidos muito mais como fatores individuais, ou seja, eles são transformados em fatores individuais, ou ainda os fatores individuais têm muito mais evidência dentro desses materiais. Então, a gente poderia citar dos fatores ambientais a indústria alimentícia, com a publicidade, a propaganda, fast food, ultraprocessados, alta carga de trabalho, ritmo acelerado da vida moderna, que impede que a gente faça as alimentações necessárias, que a gente tenha tempo para cozinhar, para se exercitar, a violência urbana, o entretenimento sedentário. Todos esses fatores, eles passam a ser transformados nesses materiais em fatores individuais. Ou seja, o problema da obesidade está restrita àqueles que escolhem comer mal, aqueles que têm preguiça, que têm falta de disposição, né? Falta de planejamento do dia, da semana, desinformação, vício em tecnologia. Percebe como esses mesmos fatores que eram ambientais passam a ser entendidos como individuais, como se fosse uma escolha do sujeito? Quer dizer, é claro que não se ignora o fator que o indivíduo tem nesse processo, né? Como no caso da desinformação. Claro que a informação é importante, mas a gente não pode entender isso de forma individualizada. A partir dessa transformação de fatores ambientais em fatores individuais, a gente verifica que surgem, então, soluções simplistas para o problema da obesidade. Então, é só ter força de vontade, dietas restritivas, medicamentos, meritocracia, então, quem quer consegue emagrecer, indústria do emagrecimento das mais diversas, os shakes, as dietas diversas, as revistas, né? Culpabilização do indivíduo, cirurgias, etc. E aí vem a pergunta: por que mesmo já sendo consenso que a etiologia, a origem da obesidade, é complexa e multifatorial, ainda é preponderante entre os profissionais a visão de que a obesidade é responsabilidade do sujeito e que os fatores externos possuem menor impacto? Fica a questão. Nós percebemos também que esse padrão médico, esse padrão de saúde, ele, de alguma forma, ele reforça outros valores que já existiam ou passaram a existir a partir do discurso médico. Então, existe uma aliança entre o discurso biomédico e aqueles discursos que já excluíam pessoas gordas de suas instituições. Então, esse discurso está em consonância com a escola, com a igreja, com a moda, com a mídia, com a família, né? Onde a gente verifica, como no caso da escola, o bullying, práticas esportivas, como no caso da educação física, sem opções adaptadas, a igreja, que já considerava que a obesidade era decorrente de um pecado da gula, que também considera que o corpo é um templo, que estimula práticas de jejum, dizendo que isso tem uma efetividade no emagrecimento. Olha como essas coisas vão se relacionando. Embora seja muito controverso do ponto de vista científico, qual o papel do jejum no emagrecimento, né? Embora, né, mas na igreja continua essa associação, né? Você está gorda porque não está praticando o jejum como deveria, como prega a religião. Na família, na moda, com a promoção de corpos magros, roupas sem tamanhos maiores, na mídia também, que instaura padrões de beleza, representações caricatas e preconceituosas, em que ser gordo é associado com preguiça, com pessoas engraçadas, menos atraentes, e assim sucessivamente.
Então a gente percebe que esse discurso ele vai reforçando essas práticas de preconceito que existem nas instituições, né, da nossa sociedade, e concomitantemente nós vimos surgir a partir da década de 2010, principalmente, movimentos sociais de luta contra a gordofobia, que busca combater esse estigma contra pessoas gordas, conscientizando a sociedade sobre o respeito à diversidade corporal e pela inclusão de pessoas gordas em diversos espaços, como nessas instituições que eu venho falando. No entanto, esse movimento ele também tem sido alvo de críticas por supostamente romantizar a obesidade, minimizando os riscos que esse estado corporal pode aumentar em prol da aceitação de um corpo, o que pode ser perigoso para a saúde das pessoas. Então, como é que a gente faz para ter um discurso da saúde que não seja discriminatório, mas que ao mesmo tempo entenda e respeite e aceite os riscos que os diferentes corpos podem obter a partir desse problema de saúde da obesidade? Como é que a gente faz isso? Então, aqui a gente precisa delimitar que a nossa discussão é sobre a gordofobia, como é popularmente conhecida, mas também chamada de estigma contra pessoas gordas. Então, é sobre a discriminação e o preconceito que essas pessoas sofrem, e não exatamente o de ignorar os riscos que a obesidade pode causar à nossa fisiologia. E o que é o estigma contra pessoas gordas? É uma ideologia intolerante que inferioriza pessoas gordas e as torna objeto de ódio e escárnio. A gordofobia cria um ambiente de hostilidade em relação às pessoas de corpo avantajado, promove um relacionamento patológico com a comida e o movimento, que por meio da cultura da dieta, transforma-se em dieta e exercício e deposita a carga do viés gordofóbico em indivíduos incompatíveis. Essa estigmatização é estrutural e cultural, transmitida em muitos e diversos espaços e contextos sociais na sociedade contemporânea, como a gente veio discutindo. Esse pré-julgamento acontece por meio da desvalorização, humilhação, inferiorização, ofensas e restrições aos corpos gordos de modo geral. Nós precisamos também diferenciar o que é gordofobia de pressão estética. Esse é o trabalho da Gimenez, que é uma pesquisadora, Maria Gimenez, que não é minha parente, mas que é também cuiabana e desenvolveu a sua pesquisa na UFMT, que acabou sendo até uma referência nacional, nós podemos dizer, que é muito interessante. Eu cito muito ela aqui nesse trabalho e ela me ajudou muito a pensar. Então, é um trabalho contextualizado, inclusive, em Cuiabá. A gente vai ver mais tarde como isso é interessante. E a Gimenez, ela faz essa diferenciação entre gordofobia e pressão estética. Nós precisamos entender a diferença entre esses dois termos, que não são a mesma coisa, e confundi-los pode levar a uma banalização do estigma. A pressão estética é uma pressão que todo mundo sofre. Gordos, magros, loiros, altos, negros, baixos, porque existe uma opressão a todos os corpos para acompanharem, buscarem e conquistarem um corpo que corresponda ao padrão socialmente aceito. Ou seja, neste caso, o corpo magro e malhado. Como é muito difícil o alcance dessa padronização, o descontentamento com o próprio corpo é geral. Mas uma mulher que não consegue emagrecer 3 quilos e se sente mal por isso, não está sofrendo de gordofobia. Não entrar na calça de numeração 38 também não é gordofobia. A gordofobia vai muito além dessa opressão, pois é uma discriminação que leva à exclusão social, visto que os corpos gordos perdem a humanidade, são estigmatizados, humilhados e banidos do convívio social. O que sofrem as pessoas que são estigmatizadas por serem gordas? Como é que é esse preconceito? Algumas expressões de atitudes que mostram a violência que essa população sofre. Violência física, discriminação, humilhações, constrangimentos, bullying na infância, endossado por adultos, inclusive, consumo vigiado, então
a sociedade como um todo fica fiscalizando se essas pessoas estão comendo demais, quando estão comendo em público, ou quando estão em reuniões de família, né? A família fica ali fiscalizando. Falta de acessibilidade, ou seja, ausência de roupas em tamanhos maiores, lugares em transporte público e até macas. Isso é muito importante porque isso abre para a nossa discussão em saúde. Existem pessoas que morrem porque não conseguem encontrar equipamentos adequados no campo da saúde, como, por exemplo, macas, né, ficam esperando esse material aparecer e morrem no meio do caminho. Tem muitas pessoas que morrem por conta de não estarem adaptadas, ou não terem materiais adaptados no campo da saúde para elas e para seus corpos. Preterimento e rejeição nos relacionamentos amorosos, fetichização, demonização, representação negativa, midiática, exclusão, castigos e punições, negligência em saúde. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aí eu queria bater nesse ponto da representação midiática. Se a gente está falando de um discurso da saúde que vai dizendo que a obesidade está ligada com níveis de sedentarismo, com má alimentação de produtos ultraprocessados, é muito comum, então, que esse discurso comece a servir como base para que a mídia construa caricaturas e estereótipos das pessoas gordas, como pessoas desleixadas, preguiçosas, sujas, maldosas, fracassadas, comedores compulsivos, que só comem fritura e fast food, ficam deitados vendo televisão o dia todo, são tristes, deprimidos, frustrados, carentes, desengolçados, engraçados e repulsivos. Queria que vocês prestassem atenção nessas imagens que eu trouxe. Quantas vezes a gente não viu esse tipo de imagem sendo vinculada na televisão, nas propagandas, né? Pessoas gordas como vilãs, como maldosas, né? A bruxa que é gorda, né? A gente tem o personagem de programas de comédia, né? Em que a pessoa gorda é engraçada, é vítima de piadas maldosas com seu peso, mas também são engraçadas como no sentido de compensação. Ah, já que é gorda, pelo menos é engraçada, né? Como se fosse essa relação de compensação. A gente vê muito associada à origem da obesidade esse tipo de imagem, de comportamento. Ah, é a pessoa que fica no sofá o dia inteiro, comendo, né? Percebam que aquelas coisas que a gente vinha discutindo, dos fatores ambientais, da sociedade, da maneira como a sociedade está organizada, tudo isso desaparece nessas imagens. E tudo cai na pessoa, no seu organismo e na sua personalidade. Como eles são pessoas imorais, percebem? Pessoas que têm maus comportamentos. Aquelas imagens de saúde, né? Ah, então a pessoa, ela é infeliz até que ela emagrece, aí ela fica feliz, né? Ou essa imagem de compulsão alimentar, né? Como se a obesidade fosse um mero descontrole. Quantas vezes essas imagens não são marteladas na gente? E quando a gente vai entrar em contato com um colega gordo no ambiente de trabalho, ou com um paciente, né? Todas essas características já inconscientemente aparecem na nossa cabeça. E a gente começa a pensar que aquela pessoa não trabalha direito, não é um bom profissional, e isso vai fazendo com que essas pessoas sejam excluídas, por exemplo, numa entrevista de emprego. Vamos generalizando isso que eu estou falando para todas as outras relações sociais que a gente vai verificando, né? Então, gordofobia médica é um termo utilizado para descrever sobre esse preconceito que pessoas gordas sofrem no campo da saúde. Eu estou usando a expressão médica porque aqui é comumente utilizada, mas médico, toda vez que eu falar assim sobre médico ou medicalização, eu estou falando sobre o campo da saúde de uma forma geral, não só a profissão da medicina. Então, a gente está falando de uma forma geral, né, do trato da saúde. Então, como é que esse preconceito se manifesta a partir do campo da saúde?
por meio de abordagens moralistas ou ofensivas, como dizer, falta de vergonha na cara, preguiça, desleixo ou mesmo xingamentos. Abordagens individualizantes, né? Então aquelas mensagens, quem quer consegue, só depende de você, a culpa é sua. Abordagens reducionistas que só levam em conta a dimensão biológica. Emagrecer vai fazer bem para a sua saúde, açúcar faz mal e etc. Quer dizer, não é que isso é simplesmente uma mentira, assim, açúcar então faz bem? Não é isso que está sendo falado. Nós podemos considerar que determinados alimentos possuem um impacto na saúde e aumentam os riscos para determinadas doenças. Mas isso do ponto de vista biológico. E as outras dimensões? Dimensão social, psicológica, cultural, isso também tem que entrar na conversa. Então, não é só o organismo que conta quando a gente está falando de saúde. Simplismo, pensar que ser magro é bom e ser gordo é ruim, ou que ser magro é saúde e ser gordo é doença. Desumanização, associando pessoas gordas a objetos ou animais. Brincadeiras, entre aspas, com a aparência. Conselhos de saúde não solicitados. Você já pensou em procurar um médico? Ignorando que muitas vezes esses conselhos têm um efeito reverso. A gente vai ver por que é tão difícil para algumas pessoas escutar esses tipos de conselho, porque muitas vezes já foi martelado violentamente contra essas pessoas. E aí, sem ser o tema do assunto, sem a pessoa apresentar nenhuma abertura para isso, você então começa a indicar um tratamento de saúde não solicitado para aquela pessoa. Claro, isso é agressivo, isso é prejudicial. Tratamentos padronizados em saúde que não levam em conta a história de vida, por exemplo, passar dieta, medicação iguais para todos os pacientes, indicar emagrecimento para toda e qualquer patologia, mesmo que ela não tenha relação com obesidade, etc. Nós, enquanto psicólogos, podemos praticar estigma contra essas pessoas, reforçar o estigma contra essas pessoas, quando a gente reforça esse discurso medicalizante, desconsiderando as dimensões políticas, culturais, sociais, econômicas e psicológicas. E, claro, também não escutando essas pessoas. Então, a não escuta, que é um erro fatal para quem é psicólogo. Muitas vezes, a gordofobia ou estigma contra pessoas gordas aparece como uma preocupação com a saúde daquela pessoa de forma disfarçada. Eu tive alguns problemas, gente, na formatação do meu slide, que eu estou verificando agora. Isso aqui é uma citação da Gimenez, tá? Eu peço desculpas para vocês, porque muitas citações aqui não saiu a página, eu coloquei, mas de alguma forma desconfigurou quando eu acessei isso em outro computador, no caso no meu notebook agora. Então, uma citação da Gimenez. A gordofobia está em todos os lugares e é muitas vezes disfarçada de preocupação com a saúde, dificultando dessa forma seu entendimento e embate. Como é que você vai questionar uma pessoa que está se mostrando como, entre aspas, muito bem intencionada, né? Sustentada por discursos de poder, de saúde e beleza, como geradores de exclusão, existem comportamentos diários que reforçam o preconceito e o estigma em relação às pessoas gordas, corroborando os estereótipos que estabelecem situações degradantes, constrangedoras, marginalizando essas pessoas e as excluindo socialmente. Esses comportamentos acontecem na família, na escola, no trabalho, nas mídias, nos hospitais e consultórios, daí a importância da gente estar discutindo isso, na balada, no transporte, nas praias, academias, piscinas, redes sociais, internet, espaços públicos e privados, etc. Nós vamos ver como é que isso vai se manifestar na prática quando a gente começar a discutir os casos que a Gimenez traz. Eu não vou entrar muito em detalhe para a gente não perder muito tempo, nem todos os casos aconteceram em Cuiabá, porque na pesquisa da Gimenez ela entra em contato com relatos da internet, mas cabe a gente pensar então como é que isso vai se manifestando na prática. Então vamos lá. Tenho 25 anos, são casos reais, tá?
Tenho 25 anos e minha mãe diz que parece que eu tenho 50 anos. Ela sempre fez isso, me humilhou com a idade, me chama de hipopótama e preguiçosa, me chama de gorda desde que eu me lembro, ela me maltrata. Um dia estava conversando com meu pai, que quase nunca participou da minha vida, que minha mãe me maltratava. Ele chamou ela para conversar e ela se justificou dizendo que fazia isso para eu emagrecer, sair da cama, que eu envergonhava ela, que minhas irmãs não eram assim. Meu pai ficou a favor dela e disse que pagava a minha bariátrica. Eu fiz e tive problemas no coração, na mesa de cirurgia. Estou com um marca-passo, 42 quilos mais magra e continuo sendo excluída por elas, triste e sozinha. Eu quero morrer, não tenho mais vontade de viver. Já tentei algumas vezes me matar, tomando todos os remédios da minha mãe de uma vez só. Não morri. Fizeram uma lavagem estomacal em mim e melhorei. Minha psicóloga, olha a atenção aí do nosso trabalho enquanto psicólogos entrando no relato, apoiou o meu emagrecimento e me disse que eu ia ser mais alegre se fosse mais magra. Hoje, ela me disse que se arrependeu de ter me dado esse conselho. Eu gosto dela, mas acho que ela é gordofóbica também. Percebam aí a questão da preocupação com a saúde, como isso é validado socialmente, como quando a gente fala que a gente está preocupado com a saúde do outro, isso permite, existe uma validação social para que práticas violentas aconteçam e que incontestavelmente afetam a saúde da outra pessoa. Quem é que vai considerar aquela pessoa do relato anterior mais saudável simplesmente porque perdeu peso? Não é? Então vamos olhar para essa questão de uma forma mais complexa. Outro relato. Eu nunca vou no médico. Tenho uma dor que aparece às vezes no estômago. Toda vez que ia, me falavam que era porque estava muito gorda. Fui enrolando. Odiava como era tratada e ainda odeio. Mas agora descobri, com uma hemorragia, que tem uma doença causada por não ter me tratado a tempo e que nada tem a ver com eu ser gorda. É uma bactéria que peguei no estômago. Isso a gente vai ver que é muito comum. Então, a equipe médica não escuta o que a pessoa tem para dizer e sai dando conclusões com base no corpo dessa pessoa, né? Dizendo que ela é obesa, e aí a gente vê as consequências, né? Minha sobrinha tem 4 anos e chegou em casa chorando porque chamaram ela de gorda na escola. Ela disse para minha tia que quer emagrecer, não quer mais comer. Pediu uma cinta na internet e começou a fazer aula de judô no colégio, porque disse que tem que ser magra e bonita. Estamos muito preocupadas com isso. Ela só tem 4 anos. Então essa pressão começa desde a infância. E imagina quando a gente encontra o sofrimento de um paciente como esse, e aí a gente só fala para ele emagrecer e ignora, desconsidera que talvez essa pessoa possa estar recebendo essa pressão desde os 4 anos de idade. Como é que seria isso? Uma alergista se recusou a solicitar um teste alérgico para mim, porque, segundo ela, tudo ia melhorar se eu comesse menos. Fora nutricionistas e endocrinologistas, ignorando totalmente meu histórico de transtorno alimentar, ao prescrever dietas e medicação. Isso também é importante, gente. Os transtornos alimentares também entram nessa discussão sobre saúde. E muitas vezes esses discursos em favor do emagrecimento a todo custo pode estar impulsionando transtornos alimentares que deveriam ser de nossa alçada, profissionais da saúde, mas sobretudo psicólogas e psicólogos. Quando eu tinha 13 anos, comecei a vomitar tudo o que eu comia. Nunca imaginei que estava doente, porque o meu objetivo era estar magra. E eu estava. Então achava aquilo normal. Minha melhor amiga também vomitava. E minha mãe, eu já tinha ouvido ela vomitar. Com 21 anos, fui internada e descobri que estava doente porque estava magra demais. Veja, magreza não é sinônimo de saúde. Eu tentei me matar 5 vezes. Já fui internada 2 vezes. Tomo remédios fortíssimos. Sou uma pessoa depressiva. Tenho fobia social. Fiz a cirurgia bariátrica acreditando que tudo isso ia mudar, mas percebi nesses 4 anos que a sociedade acabou comigo. Hoje sou magra, mas penso como antes. Sou insegura, tenho muitos problemas de saúde. Me vejo como uma pessoa que não merece amor, carinho, respeito. Me corto, me machuco, eu quero morrer. Veja,
Olha os perigos da gente apenas considerar a magreza como único critério de saúde. Já pesei 150 quilos. Quanto mais fazia tratamentos para emagrecer, minha vida toda, mais engordava. Tinha 28 anos e estava enorme. Eu gostava de mim, mas aos poucos fui me odiando. Minha família decidiu que eu fizesse a cirurgia em 2009 e fiz, mas tive consequências graves e engordei de novo. Então, ano passado, tentei me matar. Tomei todos os remédios que tinha no banheiro e fui socorrida pelo meu irmão, que chegou em casa e me levou para o hospital. Fiquei internada 3 meses e depois me mandaram para uma clínica. Fiquei me alimentando por sonda. Eu nunca mais consegui comer com prazer. Eu nem sei o que é prazer. Minha vida não vale ser vivida. Eu sou uma coisa que deu errado e não tem solução. É isso. Olha aí, então, olha como muitas vezes a gente fica reforçando que a pessoa continue se tratando para emagrecer, o único foco da vida é emagrecer. Veja como isso pode ter consequências desastrosas, né? Então a gente finge que está se preocupando com a saúde daquela pessoa, mas na prática a gente está fazendo o contrário. E qual que é a conclusão? Se você não emagreceu, é porque você não fez a coisa corretamente. Então, continua empurrando e forçando esses tratamentos para a pessoa. Sempre meu desejo foi emagrecer porque minha família, professores, meus médicos, psicólogos, vou falar mais uma vez, eu gosto de bater bem nessa tecla, porque a gente não pode se isentar, né? A gente gosta muito de falar dos outros profissionais de saúde, mas está aqui, ó, nós estamos sendo citados nos relatos. Nutricionistas, o mundo, me venderam essa ideia de que para eu ter saúde tinha que estar magra, para ser alegre tinha que estar magra, para casar tinha que estar magra, para terminar a faculdade tinha que estar magra, para ter amigas tinha que estar magra. Então eu fui forçada desde pequena a emagrecer e manter esse corpo magro, mas nunca consegui satisfatoriamente. Tinha fases mais magras e fases mais gordas, mas nunca era um corpo magro ideal. Já fiz de tudo, tudo mesmo. E nunca alcancei as promessas que a sociedade fez para depois que eu estivesse magra. E então eu voltava a engordar. Isso é um horror, uma pressão, um sufocamento. Uma forma de não deixar a gente viver a nossa vida. Porque a questão de estar magra é o tempo todo central na nossa vida. Isso é tristeza e dor. E quem falou que essa pessoa queria todas essas coisas, né? Casar, ter filhos, faculdade. Olha como os ideais de felicidade já vêm prontos e são empurrados goela abaixo. Nós que somos psicólogos, nós vendemos um ideal de felicidade para o outro ou a gente questiona que tipo de ideal aquela pessoa tem e ajuda essa pessoa a construir o que é felicidade para ela de forma singular? Faz 3 anos que não vou no médico, nem ginecologista, nem no oculista e nem no dentista. Odeio essa gente nojenta. Odeio com toda a minha alma. Tenho trauma, tenho medo. Quando penso nesse tema, começo a suar. Nem em psicóloga vou mais, porque a última me falou que eu tinha que ter força de vontade para emagrecer. Eu discuti com ela porque eu tenho força de vontade, mas não consigo. Fiquei muito mal com isso. Olha aí as abordagens individualizantes. Quem quer consegue, meritocracia. Eles odeiam gente gorda. É como se a gente fosse monstros contra a saúde do mundo e que a gente tivesse uma doença contagiosa que eles podem pegar, ou seus filhos e família. Quando a gente entra num consultório ou chega num hospital, todos, desde a recepcionista até as enfermeiras, te olham com um ar de reprovação e escárnio. É humilhante demais, é dolorido demais. Fim de ano, tive uma intoxicação alimentar e tive que ir ao médico. Foi um pesadelo. Chorei muito e demorei dias para me recuperar. Agora preciso ir no médico, porque tenho muitas dores de cabeça. Mas não vou por pavor que tenho desse tratamento que contei. O ginecologista disse que eu não devia usar calça jeans, porque uma mulher gorda que nem eu fica horrível e que ninguém era obrigado a ver isso. Eu fiquei chocada. Respondi que fui me consultar por motivos de saúde e não para receber conselhos de moda. Olha como o discurso da saúde se vende como um discurso científico,
mas por baixo dos panos ele faz uma aliança com esses discursos de moda, beleza, mídia. Então, até aqui, a gente viu que existe uma certa forma de práticas em saúde que merece receber uma série de críticas. Não para romantizar a obesidade e para negar os seus riscos, mas porque essa prática em saúde é uma abordagem reducionista. Nesse caso, a obesidade é reduzida, atribui-se a culpa ao indivíduo e seu organismo. Saúde é entendida como mera ausência de doença orgânica. Medicalização de alimentos. O alimento é reduzido a nutrientes e quantidade de calorias, como se fossem remédios. Estigma e promoção de preconceito. Não há preocupação com os impactos sociais que esse tipo de abordagem promove socialmente, contrariando o princípio científico de desmistificação e combate a preconceitos. Falta de eficácia. As pessoas que emagrecem com dietas restritivas, cirurgias e medicação, muitas vezes, se não na maioria das vezes, voltam a ganhar peso a longo prazo. Impactos para a saúde de pessoas gordas e até mesmo a morte. Também é uma abordagem que possui uma aliança capitalista mercadológica, porque está preocupada com a adaptação do sujeito aos ditames de felicidade e sucesso, por meio da promoção de insatisfação constante com o próprio corpo e consumo da indústria de emagrecimento. Ausência da crítica ao funcionamento do capitalismo, aquelas coisas que eu falei, trabalho, sedentarismo, né? E também se desconsidera que a indústria que engorda é a mesma indústria que visa emagrecer, é a mesma indústria do emagrecimento. Nenhuma crítica sobre isso. Então, como é que a gente pode ter uma outra proposta em saúde que seja diferente e mais crítica em relação à obesidade e que leve em conta a gordofobia e o combate ao estigma de pessoas gordas? Então, essa proposta em saúde, ela tem que ser uma abordagem integral e holística. Tem que ter um entendimento da obesidade como uma questão complexa e multideterminada, considerando as dimensões econômicas, políticas e sociais. Saúde tem que ser entendido como um conceito amplo e biopsicossocial. Alimento como saúde, mas também como cultura e prazer. O alimento aqui é entendido como expressão de uma cultura e fonte de saúde e prazer. Tem que levar em conta também a escuta do sujeito, a partir de uma abordagem sensível, sem julgamentos, que leva em conta a escuta e considera a subjetividade do sujeito, história de vida, significados e a relação com o corpo e a comida, e também o grau de obesidade, porque muitas abordagens padronizadas passam o mesmo tipo de tratamento para aquele que está na obesidade mórbida e para aquele que está no sobrepeso. Peraí, não é a mesma coisa. Em que nível esse sujeito está? Tem que ser uma proposta em saúde que tem respeito pela diversidade e parte de uma perspectiva de redução de danos. Partir da multiplicidade de corpos, afinal de contas, a gente não vai criar uma sociedade em que todos os corpos cabem num padrão do IMC, não é verdade? Considerando isso, temos que também entender a construção participativa do que se considera eficácia. Quer dizer, o que é eficácia para aquela pessoa? Eu já chego com um modelo pronto que eficaz é o tratamento que emagrece o outro? Peraí, mas o outro também não tem que participar dessa conversa? Né? Será que ele também não quer dizer o que ele considera eficaz, o que ele quer para a vida dele? Trabalhando por uma lógica de redução de danos. Acho que cabe um tema só sobre redução de danos no futuro, nas próximas capacitações. E tem que ser uma proposta em saúde com visão crítica, questionando as noções mercadológicas de felicidade e sucesso, criticando as indústrias de alimentos e emagrecimento e ao modo de produção das sociedades capitalistas que engendram um determinado ritmo de trabalho e de vida sedentária. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que essa breve discussão que nós estamos tendo agora ajude a gente a pensar mais e mais sobre esse assunto.
O meu nome é João Jimenez, eu não falei isso, provavelmente quem vai assistir esse vídeo já sabe, mas eu sou psicólogo do HMC, Hospital Municipal de Cuiabá, e psicólogo clínico. E é isso, a gente se vê na próxima capacitação, tá bom? Tchau, tchau e até as próximas conversas.